Meus irmãos, podem assentar. Nós convidamos todos que estão nesta manhã conosco, os que estão presentes, mesmo assentados, e aqueles que estão em casa, para abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, primeiro Evangelho do Novo Testamento, e daremos continuidade à exposição do Sermão do Monte que nós temos pregado aqui, aquele momento maravilhoso da vida ministerial de Jesus Cristo, quando ele faz advertências, quando ele prega a palavra de forma maravilhosa aos seus discípulos, e naquele monte ele faz declarações, ele faz afirmações e exortações maravilhosas. Mateus capítulo 6, abra a Bíblia no verso 12, dando continuidade à exposição do Sermão do Monte. Nós leremos, embora hoje a mensagem se inicie e nós iremos prolongá-la até domingo que vem, esse ponto eu vou somente iniciar hoje, mas estaremos no domingo que vem dando continuidade ao verso 12. Mas nós lemos a partir do verso 9, para contextualizarmos esta petição. Mateus capítulo 6, verso 12. Leremos a partir do verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Senhor nosso Deus e Pai, estamos com a tua palavra diante dos nossos olhos. Te pedimos, ó Deus, que teu Espírito Santo fale ao nosso coração nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, em nossa última mensagem, quando pregamos sobre este texto, nós expusemos o verso 11 do capítulo 6, quando Jesus Cristo nos ensina a vivermos na dependência de Deus a cada dia. Quando Jesus Cristo ele faz a petição: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele aparentemente fez uma petição muito simples e muito direta, muito clara diante de todas as petições. Mas essa petição que nós pregamos na última vez, quando Jesus diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ela foi motivo de várias interpretações por vários teólogos durante muitos anos. Como nós falamos naquele domingo, só para os irmãos terem ideia, os teólogos num determinado momento achavam que essa petição tratava simplesmente do pão da Santa Ceia. Eles diziam: olha, o que Jesus Cristo pediu aqui, nos ensinou, é que nós pedíssemos a Deus o privilégio de estarmos participando da mesa do Senhor. E eles concluíram naquela época de que o pão nosso de cada dia nos dá hoje, que Jesus falou, era referente ao pão da Santa Ceia. Em outra época também, irmãos, interpretou-se que esse pão que Jesus Cristo pede aqui na oração representava o próprio Jesus Cristo, porque ele mesmo se intitulou o pão. E aí os teólogos diziam: não, este pão que Jesus está dizendo aqui é para que nós aprendamos a pedirmos Cristo em nossa vida em todo momento, tanto durante a nossa vida como também nas nossas orações. Nós pedimos a Cristo que venha a nós, que Deus nos dê Cristo a todo momento. Também se interpretou-se que num determinado período que este pão, os teólogos diziam: não, este pão é a palavra de Deus, e o que Cristo está nos ensinando é que nós pudéssemos pedir a Deus que nos desse a sua palavra, a sua revelação. Também, irmãos, alguns chegaram a interpretar como os judeus, que eles diziam que esse pão que Jesus Cristo está pedindo aqui é nada mais, nada menos do que o pão do céu, o banquete messiânico, que os judeus diziam que quando o Messias voltar, eles afirmam que quando o Messias retornar, os judeus sentarão com ele e cearão um grande banquete. E este pão que Jesus está pedindo aqui é para que esse dia venha, onde os judeus sentarão com o rei messiânico
e eles banquetearão com esse rei messiânico. E eles dizem nessa afirmação de que um dos pratos principais é o próprio Leviatã, o grande inimigo do Senhor que está em Apocalipse. Essa é a afirmação judaica. Mas, meus irmãos, na verdade, como nós pregamos da última vez, a palavra grega que é usada aqui, quando Jesus Cristo pede o pão nosso de cada dia nos dá hoje, foi uma palavra muito difícil dos intérpretes, porque é uma palavra que não existia no dicionário grego, até encontrarem essa palavra, não nos pergaminhos que eles encontraram, a interpretação dessa palavra, mas eles encontraram essa palavra numa simples lista de compras de alguém que escreveu em grego essa lista de compras no passado. E aí os teólogos atuais, eles dizem, na verdade, não está errado quando nós interpretamos, por exemplo, que esse pão possa ser o pão da Santa Ceia, ou talvez o próprio Cristo, ou talvez a palavra de Deus. De forma alguma, esses teólogos erraram de forma muito drástica. Mas, na verdade, o que hoje se fala é que o pão nosso que a Bíblia de Jesus está dizendo aqui é que é nada mais, nada menos, irmãos, do que o dia a dia, o cotidiano. Nós devemos pedir ao Senhor, vivendo de forma de que nós tenhamos a consciência de que tudo que temos e somos vem do Senhor, e pedimos mesmo o cotidiano, é o pão cotidiano mesmo. Senhor, me dê o meu emprego, o meu trabalho, a saúde, me dê a tua presença. É o cotidiano, é vivermos cotidianamente dependendo do Senhor. É isso que Jesus Cristo nos ensina, uma vida de dependência de Deus. Essa semana eu estava conversando com uma das diretoras do EMOP, que agora eu estou trabalhando lá no EMOP, e ela estava justamente falando comigo assim: doutor Wilson, veja, por que o senhor não procura que ela é concursada federal, ela disse, por que o senhor não procura algo mais seguro? Porque eu fiz um concurso temporário. Embora eu tenha passado em primeiro lugar, graças a Deus, meus primeiros privilégios, onde eu nem tinha condições. E ela falou, como é que o senhor passa em primeiro lugar num concurso temporário? Quando tiveram aqui, ela me mostrou, quando tiveram aqui, só concorrendo à sua vaga, quase 1.000 pessoas. E de uma vaga só no estado, o senhor, por que o senhor não faz algo mais palpável, mais seguro? E naquele momento eu sentei, olhei para ela e aproveitei de forma didática para dizer para ela assim: olha, por que o senhor não quis me dar nada federal? O que ele me deu, e o meu Deus é tão maravilhoso, que ele me ensina a viver dependendo dele a cada dia, de forma didática. Deus é maravilhoso, e é assim que eu vivo. E eu voltei para ela e disse assim: a senhora tem certeza que estará viva amanhã? Nem eu. Nós vamos pedir ao Senhor que nos dê o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele tem nos dado. Se Ele dá a você um trabalho que talvez te deixe, talvez com não tanta certeza, tranquile-se no Senhor, que esse trabalho Ele dará outro e dará outro, você vai ficar tranquilo e Ele te manterá tranquilamente. Não tenha dúvida disso. Da mesma forma a sua saúde, física ou mental, descanse no Senhor. E terminou aquela diretora falando assim: o senhor tem razão, nós vamos viver dependendo de Deus, embora eu não seja cristã, mas como o senhor crê em Deus, o senhor continue vivendo, esperando nele. Eu disse, sem sombra de dúvida, meu Deus é maravilhoso. Porque Jesus Cristo nos ensinou aqui nessa petição, irmãos, pedimos o cotidiano, vivemos de maneira tranquila. Porque se Deus quiser lhe dar algo, Ele vai dar, ou não, Ele não lhe dará, mas Ele te suprirá, te abençoará. E é o que Cristo está dizendo aqui nesse pedido. Sem sombra de dúvida, Jesus Cristo nos ensina nessa petição de que precisamos viver o cotidiano cristão. E essa petição fala isso, com o nosso de cada dia nos dá hoje. Me dê, Senhor, uma vida cotidiana, na segurança que Tu estás comigo dia após dia, dia após dia. Na mensagem
de hoje, irmãos, nós daremos continuidade à exposição deste maravilhoso sermão. Agora, Jesus Cristo, no verso 12, ele vai nos mostrar algo que não gostamos de ver. Ele vai nos apresentar algo que não gostamos de ver e colocar cada um diante do espelho da verdade. A verdade nem sempre é algo confortável. Eu não sei se os irmãos já tiveram a surpresa de ir ao espelho. E quando nós estamos no espelho, a gente percebe que a gente não é tão bonito como a gente imagina. Tem uma falhazinha aqui, tem outra falhazinha ali. Minha esposa essa semana falou no encontro de SAFs, no projeto ANA, da Igreja Presbiteriana de Chico. Ela foi convidada lá. E muito engraçado que quando chegamos à igreja estava, a pessoa que ia falar só para SAF. Mas chegou lá, a igreja estava cheia, muito carro. Ela disse, meu Deus do céu, eu pensei que era só para SAF. E é um grande evento. E ela pregou ali, ela falou ali, trouxe a mensagem ali, a vida de Ana de uma forma maravilhosa. E durante a semana ela procurou ver o filme que eles fizeram. E ela chegou para mim e disse, que coisa horrível você ver você falando, que coisa terrível, eu não quero nem ver. Ela começou a ver, aí eu comecei a rir para ela, porque dificilmente, é muito difícil nós nos vermos, porque nós somos muito criteriosos e vemos enquanto a gente poderia estar melhor. Na verdade, irmãos, Jesus Cristo agora, nesse pedido, ele vai nos colocar diante do espelho da verdade, para que nós entendamos quem somos nós. E é por isso que ele faz essa maravilhosa afirmação na oração e diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O tema da mensagem desta manhã é pedido de um devedor. Meus irmãos, o que é pedir diante do nosso maior credor? Como é difícil você estar diante do seu credor, alguém que você deve, e deve muito. Como é difícil você ter que fazer um pedido diante de alguém que você deve muito, ou talvez a própria vida. Antes de nós iniciarmos a exposição desse pedido, será necessário, irmãos, nós termos consciência do que é pecado. Quando eu comecei a ver e ler sobre isso, eu disse, eu não posso continuar de forma tranquila, sem que nós possamos parar um pouco e entendamos o que é pecado, para nós entendermos o significado desse maravilhoso pedido. Nós temos vivido uma época onde as pessoas não sabem o que é pecado, elas não têm a mínima ideia do que é pecado. E na verdade, irmãos, toda religião, e mesmo a própria filosofia, exceto o cristianismo bíblico, tem sustentado que o homem é basicamente bom e é aperfeiçoável. As pessoas pregam isso, o homem é bom. E se você for falar no dia a dia para as pessoas, eles vão dizer, eu sou bom. Porque na verdade, eles colocam diante das realidades e dizem, eu nunca fui preso, nunca matei, nunca roubei, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom vizinho, portanto eu sou bom. E na verdade, irmãos, isso vem de muito, essa filosofia vem muito atrás. Só para vocês terem uma ideia, um filósofo inglês do século XVII, chamado John Locke, ou Luke, ele acreditava que o homem nascia como uma lousa, como um quadro branco. E a afirmação dele era que o homem era uma tábua rasa de inocência. É isso que ele filosoficamente dizia. O homem nasce perfeito, é por isso que as pessoas dizem que a criança é anjinho. Elas são pautadas nessa filosofia. E toda criança é anjinho. E não sei se vocês já viram que botam as asinhas nas criancinhas, botam uma roupinha branquinha, porque é anjinho. É pautada muito nessa filosofia. Ele dizia que o homem nasce totalmente perfeito, santo, numa lousa branca, num quadro branco. E no decorrer da vida aquilo pode ser manchado, mas é consequência do mundo, é consequência da sociedade que o corrompe. Jacques Rousseau,
já não no século XVII, mas no século XVIII, outro filósofo, mais um francês, ele acreditava que o homem era bom. E aí ele prega uma filosofia humanista. E Jacques Rousseau, no século XVIII, ele dizia que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. E é dessa teoria que a sociedade vive. Só para os irmãos terem ideia, o islamismo, ele ensina que todos são nascidos puros. E ele diz assim: todo nasce de musselina. Na verdade, a musselina é um tecido muito branco e quase que transparente que eles usam como vestimenta. Eles dizem que o homem nasce dessa forma. E é assim que a sociedade enxerga, achando que o homem é bom. E aí, irmãos, vem na nossa mente a seguinte pergunta: o que é ser um pecador? O que é ser um pecador? Porque se o homem é bom, e a gente vive nessa teoria, o que é ser um pecador? E a gente fica em dúvida. E eu gostaria de mostrar aos irmãos algo que o Novo Testamento nos traz. Só para os irmãos terem ideia, no Novo Testamento há 5 palavras em grego que se traduz por pecado. Os tradutores, quando pegam essas palavras, traduzem essas palavras como pecado. Eu gostaria de trazer essas palavras para os irmãos. O que é pecado traduzido no Novo Testamento? Primeiro, é a palavra hamartia. Quando os tradutores olham essa palavra, traduzem como pecado. Então, quando os irmãos leem lá pecado no Novo Testamento, muitas vezes no grego a palavra encontrada lá é hamartia. E o que essa palavra significa? Essa palavra significa errar o alvo. Quando você erra um alvo, eles chamam de hamartia. É como se alguém pegasse uma flecha e tentasse acertar um alvo e esse alvo fosse errado. Essa palavra é traduzida como pecado. Não acertar o alvo. Eu lembro muito das minhas aulas de topografia no passado, há muitos anos atrás. E os professores diziam: cuidado quando você for fazer um projeto plano altimétrico, porque um erro mínimo, ele torna-se muito grave no projeto de engenharia, na construção de uma estrada. Os irmãos, não sei se conhecem aqui a curva do S, a primeira curva do S, lá em Piedade, a segunda curva. Tudo esse é erro de engenharia, erro topográfico. Que quando ele calcula aqui, aí vem as duas estradas, uma chega aqui, outra aqui. Muitas vezes, como um projeto de engenharia, um detalhe ínfimo, o engenheiro errou ali. E quando as estradas vêm, em vez de se encontrarem plenamente, elas erram o alvo. Então, isso é a palavra hamartia no grego, erro do alvo. Outra palavra no Novo Testamento que é traduzida como pecado é a palavra parabases, que literalmente significa cruzar ao outro lado. É você tomar uma atitude de cruzar, de passar o outro lado, de ultrapassar a linha. É traduzida também como pecado. Tem outra palavra também, chamada paratoma, que significa escorregão. Na verdade, no grego essa palavra significa escorregão, e é traduzida como pecado. Não sei se os irmãos já tiveram o desprazer de andar num piso escorregadio, quando você lava a sua casa com sabão em pó, né? E vai pisar, torna extremamente escorregadio. Ou no shopping, quando você está com um sapato que não está muito adequado, aquele piso muito liso, você escorrega. Escorregão é traduzida também como pecado, ação de escorregar. A quarta palavra que significa, que é traduzida por pecado, é anomia, que essa palavra significa agir fora da lei. Quando alguém toma atitude que os fins justificam os meios. Diante de uma determinada situação, você diz: mas eu preciso disso, mas eu vou cometer esse erro consciente. Eu vou burlar a lei porque eu estou precisando disso. Coisa que muita gente faz, burlar a lei. Pecado. Pecado. Palavras do Novo Testamento são traduzidas como pecado. Mas, meus irmãos, tem uma quinta palavra, que foi justamente essa palavra que está nesse texto aí,
quando Jesus Cristo trata sobre pecado, que é justamente a palavra que é traduzida por dívida. Essa palavra significa ofeilema no grego, ela é traduzida como dívida. E essa palavra está justamente nesse texto aí no original. Quando Jesus Cristo, ele vai trazer a nossa dívida. Ou seja, é alguém que deve, que não pagou algo, está em dívida. Está em dívida, ele tem um credor, ele é um devedor. É uma pessoa que deve. Quando eu estava tratando dessas palavras, ali no grego, estudando, lembrei muito, irmãos, da minha infância, que no sítio do meu avô, ele sempre nos trazia o breve catecismo. E eu lembrei da palavra 28, da pergunta 28 do breve catecismo, que diz: o que é pecado? Eu até sugiro que as professoras aqui do DI possam, em breve, quando começar os encontros presenciais, ensinar o breve catecismo às crianças. E vou mais além. Sugiro a liderança do Barnabé que trate o breve catecismo às crianças do Barnabé, para eles aprenderem o catecismo. Não é verdade? E a pergunta de número 28 do catecismo é: o que é pecado? O breve catecismo. E a resposta é: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Na pergunta 29, o catecismo menor diz assim: e o que quer dizer falta de conformidade? A resposta é: o não ser ou não fazer o que Deus requer. E o breve catecismo vai além. Na pergunta 30, ele diz assim: o que significa transgressão? E a resposta é: fazer o que Deus proíbe. Então, meus irmãos, nós vamos perceber o quanto somos realmente devedores. Todos, não há ninguém que possa se eximir e possa se escapar de algum desses termos aqui. Não há ninguém que pode fugir dessa realidade do pecado. A conclusão que nós podemos tomar é que a visão filosófica humanista, que o islamismo, ou que toda filosofia ou religião que diz que o homem é bom e perfeito, nasce bom e perfeito, está tremendamente enganado. Porque nós também podemos ir no quarto século, saindo agora do século XVII para o século XVIII, e estudarmos o que o grande filósofo, teólogo, estudioso da palavra do Senhor declarou no século IV, que é Santo Agostinho. Santo Agostinho, estudando sobre o pecado, ele concluiu de que todo homem, o ser humano, é depravado totalmente. Depravação total. Todo homem é pecador e já nasce pecador e depravado. Porque o que Agostinho concluiu é que nós já nascemos, biblicamente, nós já nascemos com o DNA do pecado. O pecado não é construído durante a minha vida. Eu já nasço pecador. Uma criancinha, por menor que seja, por menos idade que possa ter, ela já é pecadora, porque o pecado está no DNA do ser humano. Totalmente pecadora. Essa verdade descoberta bíblica, ela foi tremenda na Reforma, no século XVI. Quando os puritanos, os teólogos, concluíram justamente isso. Quando eles se reúnem justamente contra o arminianismo, que também pregava justamente essa questão, a certa liberdade do ser humano, dizendo que o homem era livre para escolher ou não a Deus. Um grupo de seminaristas do seminário da Holanda, seguindo um professor chamado Tiago Armínio, que começaram a questionar, dizendo que o homem poderia escolher ou não a Deus. Aí os teólogos se reúnem e dizem: de forma alguma. Esses homens se reúnem durante meses, numa basílica, numa catedral,
Passam meses estudando a palavra de Deus para responder esses absurdos arminianos, dizendo que o homem ele tem condição de querer ou não a Deus, e ele aceita Deus se quiser. E Deus deve pedir, por favor, me aceite. E aqueles homens, durante meses, homens que vieram da Alemanha, da Bavária, da Suíça, da Inglaterra, teólogos preparados, se reuniram para passaram meses estudando. E chegaram nas conclusões maravilhosas do Sino de Dort, em Dordrecht, na Holanda. E disseram os 5 pontos que vão de encontro a essa linha totalmente antibíblica. Não é bíblica. Que diz que o homem é livre para fazer o que quer. E eles concluem justamente os 5 pontos calvinistas. Calvino já havia morrido. Os pontos calvinistas não foram construídos por Calvino. O teólogo Calvino já havia morrido. Mas por que chamam de pontos calvinistas? Porque eles se basearam na estrutura que Calvino escreveu. E aí, meus irmãos, eles concluem a depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Eles concluem esses 5 pontos bíblicos. E um deles é depravação total. Todo homem é pecador e depravado. Não tem jeito. Não tem jeito. E se nós deixarmos, irmãos, sermos dominados pelo nosso coração, a palavra de Deus diz que é no nosso coração que procedem os desígnios maus. É do nosso coração que procedem os desígnios maus. Se você deixar o seu coração te comandar, você vai fazer atrocidades. Você vai cometer absurdos. E é por isso que nós devemos ter essa consciência. Mas o mesmo Agostinho, quando ele estuda a depravação total, ele diz: graças a Deus, pela graça de Deus, pela justificação em Cristo, o homem agora não está totalmente perdido, porque aquele que foi alcançado pela graça de Deus, Deus o justificou em Cristo, e agora ele pode escolher pecar ou não pecar. Vê que coisa tremenda Agostinho conclui. Somente o homem alcançado pela graça de Deus, ele pode ter essa escolha, pecar ou não pecar. E aí, nós devemos, irmãos, alimentarmos justamente o homem, o novo homem, e dizemos: eu não vou pecar, eu vou viver uma vida de santificação, e vou viver lutando contra essa tendência pecaminosa que eu tenho. E Agostinho faz essa conclusão maravilhosa: depravação total. Todo ser humano é depravado, naturalmente, ninguém foge disso. Isso é pecado. Isso é pecado. Essa semana eu li um texto maravilhoso do monergismo, de um autor chamado Bruce McDowell. Esse camarada escreve textos maravilhosos, bíblicos. E o monergismo trouxe o estudo dele maravilhoso, e eu li, que fala justamente sobre depravação total. E esse autor, ele disse a seguinte afirmação, veja o que ele falou: estamos em uma condição terrível em nossa própria depravação. Isso nos dá uma noção da urgência de buscarmos a Deus. Nós percebemos que não há esperança longe da graça sobrenatural e merecida de Deus. Não há esperança. Irmãos, sem Deus não há esperança para o homem. O homem está perdido. O homem sem Deus é como um barco à deriva em alto mar, que perde completamente o controle e está à deriva. O homem sem Deus não tem como subsistir, não tem como sobreviver, está à deriva. Paulo faz maravilhosas declarações. Eu gostaria de encerrar a mensagem desta manhã com essas declarações de Paulo, concluindo a mensagem desta manhã, que eu estou introduzindo justamente para que nós possamos entender o que Jesus Cristo está dizendo aqui na oração e qual a importância nós devemos tomar nessa realidade que Cristo está nos colocando aqui, diante de um espelho, mostrando quem somos. Paulo, aos Efésios, ele declara o seguinte, no capítulo 2, do verso 1 ao 3:
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, a partir da segunda parte do verso 9, ele diz assim: tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Portanto, irmãos, isso é pecado. O pecado não é somente as coisas erradas contra a lei que cometemos, embora seja, como eu falei nas traduções lá do grego, as dívidas que nós temos com o próximo, com Deus, contra a lei de Deus. Mas mais do que isso, pecado é a nossa condição. Não tem como. Na segunda vinda de Cristo, a palavra de Deus diz que estaremos livres desse pecado, que seremos transformados somente na segunda vinda de Cristo. Até lá, viveremos essa luta contra nós mesmos. Os nossos grandes inimigos somos também nós mesmos. Portanto, irmãos, domingo que vem eu darei continuidade a justamente esse versículo 12. Tal importância nós devemos dar a ele, o que Jesus está dizendo aqui. E eu gostaria de fazer o que eu falei hoje, 3 aplicações práticas para a nossa vida. Primeiro, nós somos devedores a Deus e ao próximo. Somos devedores, não tem como. Portanto, irmãos, não vivamos uma vida de arrogância, achando que somos ou temos alguma coisa que o outro nos deve. Primeiro, vivamos uma vida na certeza que devemos aos outros. Portanto, não seja arrogante. Porque o fato de você estar aqui e ter sido alcançado pela graça de Deus não foi nada do que você fez nem mereceu. Porque Cristo fez por você e por mim na cruz do Calvário. Não viva uma vida de arrogância. Segundo, nós precisamos ser mais compreensivos com os erros do nosso próximo. Sermos misericordiosos. Entendendo o quanto o ser humano é tendencioso ao erro. E, portanto, devemos ser misericordiosos. E usar de misericórdia. Terceira e última aplicação. Se você ainda não perdoou alguém, se há em seu coração alguma pendência com alguém, seja quem for, se há alguém que merece ou precisa do seu perdão, perdoe. Que nesta manhã você possa não perder a oportunidade de restaurar laços, de perdoar e viver uma vida, meu querido, não de arrogância, mas de misericórdia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos na Tua presença. Diante da Tua palavra, gratos ao Deus, porque o Teu Espírito Santo falou no nosso coração nesta manhã. Nosso Deus, neste momento, nós queremos Te agradecer pelo momento que iremos ter agora da Santa Ceia do Senhor. Guia-nos, ó Deus, guie-nos neste momento tão singular e tão importante na vida da Tua igreja. E nos alimente com a Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém.